Seguinte, sozinho de novo aqui num episódio extra da nossa saga e bônus para explicar dois temas que vão ser debatidos aí no decorrer desse vídeo apenas por mim. O primeiro é a distância de tempo, esse período aí que teve sem ter nada, para aí depois ter novamente a nossa agenda cheia de podcasts, cheia de temas e episódios com diversas pessoas e não só eu. E o segundo tema é algo que eu não entrei muito, eu só mencionei naquele primeiro extracast e eu vou explicar um pouco mais nesse, que é sobre os meus canais no YouTube, por que eu tenho muitos canais e por que eu gosto de fazer isso, por que eu não amasso tudo em um só canal, um canal meu que tenha mais alcance. Então vou explicar primeiramente sobre esse tempo que eu tive. Acho que foi 1 semana e meia que eu fiquei. Parece muito pouco se você comparar todo o tempo que a gente tá aqui dentro de casa. Parece muito pouco, mas pra mim é muito, porque dá pra você fazer muita coisa em 1 semana. Principalmente quando era na época de escola, você conseguia aprender uma penca de coisas em apenas 1 semana, né? Tendo, 5 aulas por dia. Isso já explode minha mente, você tendo cinco interações de matérias diferentes durante o seu dia e você aprende tudo isso durante 1 semana. Aí passa muito mais devagar do que aqui. Aqui a gente faz a mesma coisa todos os dias. Agora, nesse tempo, né? A gente faz a mesma coisa todos os dias. Então, acaba passando mais rápido, porque você não tem a quebra de um para outro. É que nem uma questão de parede. Minha mãe me explicou uma comparação de paredes, porque tinha uma casa que estava sendo pintada, a casa era toda branca. Essa casa que estava sendo pintada, cada parede era de uma cor. Aí eu entrei e falava, caramba, parece pequena essa casa, parece menor o espaço. E aí ela, nas filosofias, saiu e explicou que como a gente unifica a cor de uma vez só, todas as 4 paredes brancas a gente unifica em uma só. E aí dá uma sensação de mais espaçamento, mais espaçoso. A partir do momento que cada parede teve uma cor diferente, a gente sabia onde ela começava e onde ela terminava. A gente tinha quebra de visão de onde começava a outra parede. E aí isso acaba... A gente determina com muito mais precisão o tamanho das paredes e isso acaba fazendo com que a gente veja de forma bem pequena. Mas isso aí foi só para explicar a nossa sensação. Para alguns aí que estavam com dúvida de usavam isso só como um ditado. Os dias estão passando rápido. É por causa disso. É porque você não tem quebra de atividades. E aí, como todos os dias você faz a mesma coisa, você junta isso em um só. Você não tem divisão. Você não separa seu domingo, onde você faz um monte de coisas, sem precisar de escola, de uma segunda, que é onde você tem que estudar, onde você tem que chegar em casa em um certo horário, enfim. Isso eu tive que fazer nesse tempo, que eu achei que foi muito grande, pra dar tempo de eu agendar mais episódios, porque tava faltando tema. Eu não vou ficar aqui enrolando, dizendo coisas que não são verdades. Uma das verdades é essa, que tava faltando alguns temas, então eu tirei um tempinho para poder criar e experimentar, explorar mais algumas coisas que estavam acontecendo, para eu tirar algum tema dali e eu achasse interessante. Nossa, isso eu realmente quero conversar com tal pessoa, Acabei fazendo essa agenda, tô ainda no processo de confirmação, porque eu não posso simplesmente só tirar as pessoas da rotina delas para virem pro meu podcast. Então eu ainda tô no processo de realmente confirmar a presença delas, se isso vai ser se a presença delas vai estar nesse episódio, ou se não, eu vou ter que arranjar, fazer algumas mudanças, algumas modificações, e aí a agenda ficar certinha, porque essa primeira leva de episódios que teve, até os 5, eu lembro que acho que foi o 2, era para ter sido outro tema, mas devido a esse problema de confirmação, eu tive que fazer um reajuste, e aí ele ficou... Eu acho que ele ainda tá nesse, eu reaproveitei ele na minha agenda para esse próximo mês, esse mês também. Mas o principal motivo era simplesmente para ter mais algum tempo para poder pensar em mais algumas coisas para conversar. E segundo, era dar um tempo disso, porque, tava começando a ficar repetitivo e aí eu já não gosto. Porque por mais que fosse alguma coisa diferente, não estava sendo todos os dias, não estava sendo algo cansativo. Acho que eu já falei isso. Eu falei isso no primeiro? Acho que não. No primeiro extracast. Mas não era algo que estava sendo cansativo. Eu não gosto de fazer coisas que começam a ser cansativas. Isso me dá uma perspectiva de monotonia e me faz entender que aquilo que eu estou fazendo é chato. E o que na verdade não é. Porque eu amo fazer esse podcast, por mais que não tenha nada ainda nele. Tá bem no início, mas eu já tô amando, eu tô adorando fazer isso com várias pessoas, manter uma interação nesse tempo que a gente tá separado de tudo. E é basicamente por isso. Não posso afirmar
que essa vai ser a única vez que vai ter essa parada de episódios. Não que alguém tenha sentido falta, mas talvez existam mais vezes em que eu tenha que tomar algum tempo, seja uma semana, ou então eu mude um horário de algum podcast, porque para quem não tinha percebido, ou as pessoas não ouviram o final do episódio 2, em que eu falei que os podcasts eles seriam lançados pelas manhãs, né, acho que 6:30 da manhã, nas quartas e nos sábados. Mas, obviamente, vão ter dias em que vai sair dessas datas, talvez alguma pessoa não tenha conseguido conectar, porque a gente ainda tá longe, né? Eu não tô fazendo com uma pessoa do meu lado, que talvez facilitasse muito, porque era só a pessoa estar ali do meu lado e a gente faria tudo de uma vez só. Mas eu dependo muito da qualidade do áudio da outra pessoa, dependo muito da conexão da outra pessoa também. E eu, confirmando isso com a pessoa, eu consigo trazer ela pra cá. E às vezes não sai nesses dias exatos, mas eu pelo menos coloquei essas datas para ter algum guia e não fazer um podcast no dia que me desse na telha, sei lá, daqui a 10 dias vai ser outro episódio. Aí eu pensava num tema, convidava alguém, aí se a pessoa desse certo daqui a 10 dias, aí ela falava, aí eu fazia o podcast, aí postava no dia seguinte. Ou se não, se ela não conseguisse confirmar, aí eu já mandava, daqui a 5 dias então. Nunca ia sair do papel, né? Nunca ia sair da minha ideia, da minha cabeça. Então, colocando esses prazos, minha cabeça só funciona com prazos, acaba fazendo com que a produtividade e meu compromisso seja maior, porque é algo importante, por mais que eu não esteja ganhando nenhum retorno. Mas a questão não é nem essa, é você fazer pelo fato de você gostar. Mas até nisso você tem que ter cuidado, porque se você, mesmo que você esteja fazendo algo que você gosta, você tem que tomar cuidado com a frequência que você faz, com a sua obsessão naquilo, e se você está fazendo se aquilo está fazendo bem a você. Se tudo isso der certo, aí você pode ficar livre para fazer, para aproveitar do jeito que você quiser, contanto que você saiba gerenciar, né? Porque você não vai precisar, você não tem que depender das outras pessoas para isso. Acho que é isso. E a segunda parte sobre os outros canais, talvez eu fale um pouquinho sobre YouTube, por mais que algumas pessoas sejam mais fãs do Spotify para assistir podcast ou para ouvir música, mas a maioria das pessoas estão aí no YouTube e consomem o YouTube todos os dias, né? Se eu não me engano, milhões e milhões de horas são upadas no YouTube todos os dias e são assistidas no YouTube todos os dias. Então acho que é importante falar sobre o YouTube e da minha conexão com o YouTube aqui nesse papo, né? Por que eu tenho bastante canais? Primeiramente, quando eu comecei a criar vídeos para o YouTube, era quando, acho que foi em 2016, é isso aí, em outubro de 2016, eu assistia muitos vídeos de Minecraft, até hoje meu jogo preferido, e eu via vários youtubers de Minecraft, não era só um, então eu tava percebendo que aquilo ali era algo que eles faziam e eles eram familiarizados com aquilo. E eu tive vontade de fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tive paixão por aprender e por aprendizado. Eu sempre quis fazer o máximo de coisas que eu pudesse. Então eu via isso e eu falava que era uma oportunidade para mim. Eu poderia muito bem fazer isso. Pelo simples fato de que o meu pai, ele fazia isso. Ele não era youtuber de Minecraft, mas ele fazia vídeos para a internet do nicho dele. Então eu falei, não vai ser tão difícil porque meu pai já faz vídeos pra internet. Eu não teria que descobrir isso do zero, não teria que sair pesquisando, gravador de vídeo, ou então nem sabia o que era gravador de vídeo. Então como gravar áudio, como editar. Até hoje eu que edito todos os meus vídeos em todos esses canais, né? E pra eu fazer isso, eu só tive que ir até ele e explorar um pouquinho das ferramentas e dos softwares que ele me mostrava, para eu conseguir gerenciar as coisas, os canais, minhas aquisições que eu tenho hoje. A primeira delas foi em 2016, quando eu criei meu canal do Minecraft. O primeiro episódio, ele me ajudou na divulgação, divulgou com uns amigos e tal, e eu consegui 18 visualizações no meu primeiro vídeo de Minecraft, era um vídeo de The Dropper. E até hoje, esse vídeo continua crescendo, porque pelo fato dele ser o primeiro e por minha voz ser muito fininha, porque eu era criança, 2016. E aí eu continuei. Na verdade, eu só tinha postado ele, fiquei bastante tempo sem nada. Ele tava com 18 visualizações e 9 inscritos, eu tinha 9 inscritos. Depois desses 2 meses, eu continuei postando mais vídeos de Minecraft, e aí
tive uma ideia de postar um vídeo de Harry Potter também para diferenciar, um vídeo com mais tempo, um vídeo de 23 minutos, uma gameplay que na época eu adorava esse jogo. Eu ainda gosto desse jogo, mas faz anos que eu não jogo, eu queria muito voltar a jogar, que era a saga de jogos de Harry Potter para computador, que, meu Deus, se você tiver essa oportunidade, jogue-os, eles são muito bons. E começou a acontecer algo que é presente no meu canal até hoje, que são, né, temporadas, tempos de recesso do meu canal, onde as temporadas são separadas. E eu não sei. Eu escolhi esse nome porque pelo menos é alguma coisa engraçada. Mas o meu canal já teve várias etapas em que eu passei meses e meses sem postar, e aí do nada eu voltava, ficava postando uma vez por semana, postava mais vídeo, e do nada parava. E aí passava mais meses e meses e meses. A maior época que eu fiquei foi quando eu fiquei 1 ano, e acho que 2 meses, 1 ano e 2 meses sem postar nada, e do nada eu voltei. Postando vlogs ainda mais, que era algo completamente distinto do que eu tava fazendo, que era gameplays. Eu sempre fui mais chegado a jogos. Eu nem consumia vlog no YouTube, então eu só senti uma necessidade de conversar, dar uma minha opinião sobre alguma coisa lá, ao invés de ficar só... Não é fingindo, mas tipo assim, é interpretando ali um personagem enquanto eu jogo, enquanto tem certas reações. Isso era bastante interessante pra mim. Mas aí eu queria, sei lá, ser diferente disso e ser mais eu, né? Ser pelo menos uma pessoa em que eu saberia dizer que aquele ali sou eu, não tem como eu dizer nada, não tem como eu falar, mas ali eu reagi errado ao jogo, eu exagerei, ali você fez tal coisa, ali já não tinha como. Aquilo ali, aquele vlog era eu, então não tinha como eu contradizer isso. Não tinha como eu dizer que eu tava fingindo, pois aquela era a minha simples opinião. Comecei falando sobre desenhos animados, ainda gosto até hoje desse tema. E aí, a partir desses vlogs que eu comecei a postar, o meu canal começou a crescer bastante. Os vídeos estavam começando a pegar mais de 100 views, que isso nunca tinha acontecido comigo. E eu comecei a ganhar muito inscrito, acho que eu tava na faixa de 52 por aí, eu tava com 52 já, e isso pra mim era maravilhoso. Até que no período do Natal, minha época do ano preferida, eu cheguei a 100 inscritos e isso foi maravilhoso pra mim. Foi realmente um presente de Natal, porque foi no dia 24 de dezembro, não lembro mais o ano, acho que foi 2018. 24 de dezembro de 2018, eu consegui 100 inscritos no canal e isso me deixou maravilhado e eu fiquei muito feliz com isso. Depois eu vou explicar a questão do nome desse canal principal lá no meu canal principal, porque faz mais sentido do que eu falar no meu podcast. E o segundo canal que eu criei foi o meu canal de Poop. Para quem não sabe, YTPBR, YouTube Poop BR, é um estilo de vídeo no YouTube em que a maioria dos editores profissionais tem conhecimento e tem honra, digamos assim, né, nesse estilo, porque é algo muito trabalhoso, que leva muito tempo de edição e na verdade é 100% só de trabalho criativo de edição, não tem outra coisa, porque o que acontece? Você pega algum vídeo base de algum lugar, qualquer lugar, seja uma entrevista de um jornal, pode até ser uma receita de bolo. Esse estilo de vídeo vai pegar esse vídeo base e vai fazer alguma edição para ficar engraçado. O intuito dele é ficar engraçado, e é esse processo de criativo que acontece. É você tentar transformar algo que não tem nada a ver com aquilo, e aí você, da sua própria cabeça, surgir com essa ideia de humor e tornar o vídeo engraçado. O vídeo nem era para ser engraçado, mas o YouTube Poop BR faz com que isso aconteça. E eu rachava com esses vídeos. Eu rachava de rir. E aí eu falei, mano, eu sei editar, porque eu já tenho meu canal principal, eu sei editar. Então eu posso tentar fazer isso, porque é uma edição muito profissional, mas eu tentei fazer do meu jeito e deu muito certo. Eu não sei porquê, mas deu muito certo. Em relação a inscritos, não, porque eu não tenho nem 20 inscritos nesse canal, mas o primeiro vídeo cresceu de maneira espetacular, sem nem eu divulgar. Eu não divulguei ele em nenhum lugar, porque aquilo ali é um nicho específico, extremamente específico ao YouTube Poop BR, porque não tem nada politicamente correto nesses vídeos, não tem nada certo naqueles vídeos. É o extremo do extremo da sanidade do ser humano, da insanidade do ser humano, para você poder rir de alguma coisa muito estranha. É isso que eles fazem. E nesse primeiro vídeo eu tentei fazer isso. Não divulguei para ninguém, só coloquei as tags lá, as palavras-chave do vídeo, onde você pode encontrar esse vídeo.
E eu acho que, como eu tinha colocado nas palavras-chave, o primeiro pulp que eu fiz foi do trailer de Death Note, da Netflix. Então as palavras-chave foram Death Note, Kira, Netflix. Acho que foi isso que fez com que tivesse todo esse retorno. Mas na época, quando pegou 30 visualizações, eu fiquei espantado, porque eu não tinha mostrado isso pra ninguém. Então eu fiquei até surpreso. Nossa, tem até 30 visualizações. E aí começou a surgir um processo que eu não entendi até hoje. E se eu for olhar agora, já tem mais. Que as views começaram a subir. E as views não pararam. Diferente do meu canal principal, que era o que eu estava acostumado. Já tenho ele há 4 anos. O que acontece? Quando eu postava vídeo novo, todos os vídeos ganhavam mais visualização. Nem que seja só uma. Mas ganhavam. Todos eles, a galera ia lá para tentar ver o que era. Nossa, esse canal novo, vou ver o que esse canal novo faz. E aí ia ver os outros, nem que seja só um vídeo. Mas nesse não. Tipo, no antigo, toda vez que eu parava, ninguém mais via. As visualizações ficavam paradas. Mas nesse de Pulp, não. Eu postei esse vídeo e deixei. Só como teste. E depois desses 30, eu fui olhar de novo. Eu já tinha 40, depois 60. Passou de 100, eu já fiquei, meu Deus. Acho que ele ficou um tempo em 116, 115. Eu fiquei olhando e disse, caramba, já passou de 100. Aí eu comecei a olhar frequentemente, já que eu tinha visto que passou de 100. Mas aí ficou um tempinho ali no 115, 117. Aí eu deixei, ignorei, acabei focando em outros projetos. Fui olhar de novo, já tava com 200 views. E isso não parou de crescer. Hoje ele tá com 330 e alguma coisa. Se eu for olhar, já deve estar com 340 visualizações, porque isso está crescendo de uma maneira incrível. Não sei porquê. Mas aí já tem outro, porque eu decidi voltar, né, com esse canal de Pulp. Tem outro lá e eu tô fazendo já o terceiro. Tá terminando o terceiro. E o segundo tá indo bem em proporções do primeiro. O primeiro eu postei há 2 anos, tá com 300 agora. Esse segundo eu postei faz 1 mês, ele tá com 40. Então não é nem isso que eu tô preocupado, né? Eu não faço pelas views, mas eu acho interessante você monitorar isso. Você não pode ignorar. Não se importar com views é uma coisa, agora ignorar é outra. Então você tem que sempre manter os seus olhos focados nisso. Certo, 2 canais já foram explicados. E o terceiro, qual que é o terceiro? É esse daqui. É o de podcast. Eu consumia podcasts adoidado aí no YouTube, no Spotify. Achei uma proposta muito interessante e achei muito legal que isso tenha surgido aí na internet, o pessoal ter feito isso, porque minha mente melhorou, sei lá, 50%, 60% do meu pensamento crítico em relação a esses podcasts, porque é interessante que eles conversem com pessoas diferentes, porque isso vai abrir sua mente, e você não precisa fazer com que isso parta de você, o que é mais interessante pra mim, como uma pessoa tímida, né? Você não tem que conversar com as outras pessoas, que eu sempre achei algo muito desagradável, pessoalmente, né? Mas eles já faziam isso por você. Era um apresentador, um host, que ele conversava com alguma pessoa sobre um tema. Então você já não tinha que conversar sobre isso. Você ouvia a opinião dela, ouvia. Você não tinha como só soterrar os outros com a sua opinião, que talvez nem fosse embasada em nada, e aí na maioria das vezes nem é. Pra colocar conhecimento e você finalmente abrir sua cabeça para coisas novas, não ficar ali só no mesmo. E foi algo que eu adorei. E eu falei, não, eu preciso fazer isso. Eu não vou melhorar minha dialética só ouvindo, eu preciso conversar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso interagir comigo mesmo, eu não posso fazer com que isso seja só teoria, conhecimento e só recebendo, eu preciso oferecer também, eu preciso falar com as pessoas. Então eu criei o podcast, achei interessante. O porquê de ser um sapo, porque sim. E o 4º canal eu criei faz uma semana, eu falei no podcast de música com o Pablo Gustavo, que eu tava aprendendo a tocar violão e já tocava um pouquinho de teclado. Então nesse canal, é um canal de cover que eu decidi criar para poder fazer basicamente a mesma coisa que esse canal de podcast fez, que é melhorar a minha conversação. Então naquele é para melhorar a minha voz e minha audição, porque eu tenho alguns problemas em ouvir minha voz, cantando principalmente, falando não, na verdade, né? Não tenho nenhum problema em ouvir minha voz falando, mas minha voz cantando sim, e eu não acho que isso seja interessante, porque eu acho que cantar é muito bom, todas as pessoas deviam fazer isso, e não tem nada a ver com você ter uma voz bonita ou não. Então, isso é só para eu me acostumar com a minha voz sendo colocada em melodias diferentes. Então esse é o significado. Tinha dois vídeos de treino lá, mas depois que eu consegui gerenciar ele melhor, talvez tenha mais.
E é isso. Esses quatro canais pra mim são... Toda vez que eu olho lá em Alternar Conta, eu vejo esses 4 canais, eu fico maravilhado, porque é aquilo ali que separa quem eu sou de qualquer outra pessoa. Porque ali eu vejo todas as pessoas que eu sou ao mesmo tempo. E isso me dá muito orgulho. Me dá muito orgulho saber que eu posso me inovar, eu posso ser alguém novo todos os dias, e eu posso aprender a cada dia. E eu agradeço a você também que ficou aqui e ouviu tudo isso. Muito obrigado pelos seus ouvidos, por me emprestar seus ouvidos para eu poder falar aí neles enquanto você joga, enquanto você faz um lanchinho, enquanto você tá só deitado olhando pro teto escutando isso. E até a próxima!